Mas o que acontece é que a astrologia funciona. Esse é o grande mistério. Eu já fiz um mapa astral há muito tempo atrás, que eu tinha uns 13 anos mais ou menos, e o astrólogo lá falou que na encarnação passada eu fui isso, aquilo outro. Então, quer dizer que a astrologia, ela entende que existe reencarnação. Bom, aí tem os ciclos planetários, né? Em 2024 está acontecendo duas coisas importantes. Então, se fala dos astros, assim, das estrelas, dos planetas, do Sol. Que é o seguinte, o mapa astrológico da pessoa mostra as inclinações, as habilidades que a pessoa tem, as facilidades, as necessidades básicas. Olá, está começando o episódio 63 do Lamparina Cast, o podcast mais humano do Brasil. Hoje iremos falar a respeito da astrologia e sua influência em nossas vidas. Antes de iniciarmos esse episódio, quero dizer que ele é apresentado e é patrocinado pelo Fibo, que é a inteligência artificial para você que está estudando para o Enem ou seu filho que está estudando. O Fibo pode ser um excelente aliado para o seu desenvolvimento e assim conquistar a aprovação, né? Entrar nas faculdades, etc. Eu já não estou mais nessa fase, mas o Fábio Gabriel já tem uma filha que está estudando para medicina e ela está usando a ferramenta, está sendo incrível, né? Com certeza, a plataforma é referência e ela trabalha justamente o quê? O percurso, como que você deve fazer para obter o êxito, né? E não ficar aquela monte de papel espalhado para tudo qualquer lado, ela tem realmente uma direção. Exatamente. Excelente plataforma. Então aproveite, se inscreva no nosso canal, aperta no sininho para receber as notificações. Eu sou Vitor Mesquita, violeiro, gestor da Estação Brasileira Filmes. Estou com meu amigo Fábio Gabriel, advogado, professor de jiu-jitsu e atualmente avô. É isso aí. Estamos aqui para explorar como os astros influenciam nossas escolhas pessoais e profissionais. É isso aí, meus amigos. Exato, Vitor. É para nos guiar nessa conexão entre o mundo e o astral. Convidamos Maurício Bernes, um expert em astrologia e astrólogo certificado pela International Society for Astrology Research, Certificate of Astrology Professional. Muito interessante. Engenheiro e consultor empresarial na área de estratégia, organização e marketing desde 1989. Especializou-se em astrologia empresarial, vocacional e política. Hoje, executivo de organizações multinacionais ao longo de 10 anos. Maurício, é uma honra receber aqui no podcast Lamparina. Satisfação imensa recebê-lo. Bom, eu que sou grato aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Tenho visto aí esse podcast, né? Tá bem legal, assim, assuntos de interesse, né, das pessoas. E para mim é sempre eu acho que assim, é importante falar de astrologia, sabe? Então toda vez que eu sou convidado para alguma coisa, eu faço o possível para poder estar presente, para poder trazer um esclarecimento, né? Porque a astrologia tem toda uma mística e as pessoas têm a sua própria compreensão do que seja astrologia. Então, quanto mais a gente puder divulgar o que realmente é astrologia, é bom para todos, né? Não é só para nós do ramo, vamos dizer assim. Com certeza, Maurício, é muito bem-vindo aqui, é uma honra recebê-lo aqui, você é excepcional profissional, né? Sabe muito bem o que está fazendo, que hoje a gente, na astrologia, aí tem cada situação que a gente vê que não é brincadeira, né? Primeiro, assim, o que é astrologia? Olha, a astrologia, assim, na essência, né, é o estudo dos astros, né? Mas veja que tem uma coisa, tem astrologia, logos, né, astrologos. Logos é o estudo, o conhecimento, o saber, né? E astra é estrela, né? Então é o saber das estrelas. Mas o que a astrologia faz é estabelecer qual é a correlação, a relação que existe entre o posicionamento e o movimento dos astros e a vida aqui na Terra. Então é isso que a astrologia faz. Então desde do mapa astrológico do ser humano, da pessoa, né, que é o que a gente faz quando nasce e tal, faz aquele mapa, a gente pode fazer um mapa astrológico de tudo. Começamos nosso podcast tal hora e tal, a gente pode fazer um mapa da agora e ver como é que está, vamos dizer assim, a força, né, que está circulando dentro da natureza.
Porque quando a gente fala em natureza, as pessoas pensam na vegetação, né? Sim. E no mar, na terra e tal, mas a natureza vai também nessa natureza celeste, né? Que isso é a posição dos astros. Tanto que todo o movimento na Terra está associado a essa energia, né? Que vem do Sol, principalmente. Então, se fala dos astros, assim, das estrelas, dos planetas, Isso. do Sol. Então, é Sol, o posicionamento de Lua, são os posicionamentos desses astros. Quando a pessoa nasce, por exemplo, o mapa astrológico de nascimento, quando ela nasce, que a gente considera que é o momento em que ela respira, a gente calcula a posição dos astros em relação àquele ponto onde a pessoa nasceu, e isso é o mapa astrológico, dentro de alguns critérios, né, matemáticos e tal, é o mapa astrológico da pessoa, né? Agora, minutos depois, o céu já mudou, porque a Terra já girou, agora, o movimento continua. Então, é uma fotografia daquele momento. Uhum. E aquilo é um padrão. Hoje dá para falar da seguinte maneira: aquilo ali é o sistema operacional da pessoa. Excelente. Como você iniciou na astrologia, Maurício? Olha, eu iniciei cedo, né? Assim, com 17 anos. Porque tem uma história assim, mas vamos lá, vou contar sem muito detalhe para não alongar. Nada. Mas eu, com 14 para 15 anos, eu estudava numa escola católica, aí apareceu lá uma pessoa com curso de parapsicologia. E eu me liguei naquele negócio, fui lá estudar aquilo ali, né? E aí estudei, gostei, continuei estudando. E aí eu estava, assim, numa linha dentro da parapsicologia, né? Mais com a igreja católica e tal. Então combatia uma série de coisas, né? Dentre elas a própria astrologia, né? Uhum. Até que alguém me falou: mas você está falando aí de astrologia, mas você não estudou, né? Se você estudar, eu acho que você não vai mais falar essas coisas que você está falando. Aí eu, assim, arrogante e tal, falei: não, vou estudar para mostrar que, né? Aí o maior argumento da astrologia é esse: todo mundo que foi estudar astrologia para combater a astrologia se transformou em astrólogo, né? Porque é o que aconteceu comigo, né? Aí eu entrei também para estudos do hermetismo e da parte esotérica também, né? E aí uma coisa juntou com a outra. Eu tinha 17 anos quando eu li o primeiro livro de astrologia e fui estudando como autodidata, né? Durante muitos anos. Aí fiz a faculdade de engenharia, aí tem toda uma carreira, né? A astrologia já fez parte do curso de medicina no século XVIII. Eu estava lendo alguma coisa a respeito. Interessante, né? E até pouco tempo atrás, algumas faculdades, como a UNB, a Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, tinha o curso de astrologia, né? E alguns cursos específicos que tinha a astrologia. A astrologia acompanha o conhecimento há milênios, né? Até tem um colega que diz assim: é uma bobagem de 6.000 anos, né? Entendeu? Então, se fosse uma bobagem, não persistia no tempo do jeito que persiste. Não é uma moda. Pode ter momentos em que tem os seus altos e baixos, né, pela sociedade, mas não é uma moda. É uma coisa assim, grandes cientistas, todos foram e são favoráveis à astrologia. O que pega é o seguinte: a explicação. Né? Como é que... esse material que a gente tem aqui no estúdio, ele tem uma radiação muito maior do que a gente pode medir da radiação de um determinado planeta em relação à Terra, né? Mas o que acontece é que a astrologia funciona. Esse é o grande mistério. Porque mesmo que eu não tenha uma explicação do como que, pelo ponto de vista da física, funciona, eu não tenho essa explicação, mas ela funciona. Porque a estatística astrológica é superior às estatísticas da medicina, por exemplo, no sentido assim do funcionamento. Por exemplo, teve um médico na Tchecoslováquia que ele descobriu uns escritos astrológicos, um trabalho arqueológico que chegou na mão dele, com relação a como é que chama? Fertilidade. E aí ele, com aquele material, ele descobriu que aqueles furos de tabelinha, que diz, né, que tem a tabelinha do 13º dia, não são furos de tabelinha, é um cálculo astrológico que, quando acontece aquela configuração, a mulher fica grávida, fica fértil e pode ficar grávida. E aí, o nível de gestação, né, naqueles períodos,
chega a 98,5%. E quando é no 13º, 14º dia no ciclo menstrual normal, é de 35,5% o percentual de engravidar uma mulher pela tabela tradicional. E nessa tabela astrológica é 98,5%. Então, aí... mas como é que isso funciona? Não sei, mas funciona. Uhum. Entende? Então, tem isso. Agora, quando a igreja decidiu que a astrologia tinha que sair, né, da universidade, da coisa, aí que criou toda essa divisão. E Maurício, como é que você vê ao longo da sua trajetória estudando astrologia e experiência de vida, como você vê a influência dos astros no nosso dia a dia? Assim, tem gente que nunca ouviu falar da astrologia e, assim, influencia também ou não influencia? Olha, a gente tem uma linha na astrologia que não gosta de usar a palavra influência, né? Mas é influência. Influência. Por quê? Olha, você quer ver uma coisa? Eu acho que todos nós, tem dia que a gente acorda melhor do que outro dia, né? A grande maioria das pessoas tem seus movimentos, tem seus sentimentos. Tem dia que o cara tá, como a gente diz, tá meio desguelha, não tem uma razão evidente. Aí você vai ver o mapa astrológico, aquele dia, naquele momento, tem um movimento de um astro em relação ao mapa de nascimento dele, que está mexendo numa parte da estrutura psíquica dele. Então existe uma influência nesse sentido. Porque como é que eu vou poder dar uma explicação? É assim, você tem o seu mapa astrológico de nascimento, né? Ele reflete a sua estrutura psíquica. Então, conforme os astros se movimentam no céu, eles formam ângulos específicos com aquele mapa. E aquele ângulo ele pode estimular, por exemplo, Mercúrio. Mercúrio é o planeta ligado à fala, à comunicação, ao transporte, ao movimento. Uhum. Então, dependendo de como estão os aspectos com Mercúrio do meu mapa, eu posso ter um melhor desempenho na minha comunicação, nas minhas movimentações. Não é? A gente estava falando aqui, você viajou, aí o carro quebrou e tal. É um aspecto de Mercúrio. Então, nesse sentido, as coisas acontecem na vida das pessoas. Não é só no plano emocional, no plano do que ela faz. Uhum. Né? Então, eu costumo dizer assim, a meteorologia prevê a chuva, não é? Mas não prevê se eu vou me molhar na chuva, né? Porque para eu me molhar eu tenho que sair na chuva, né? Sim. Mas a chuva está lá. E a astrologia, até certo ponto, é assim, que ela prevê se vai fazer chuva ou se vai fazer sol, mas olhando o mapa astrológico da pessoa e conhecendo um pouco a pessoa, a gente pode até dizer, esse vai se molhar, porque ele vai sair na chuva, pelo perfil da pessoa. E, por exemplo, a gente está em 2024, existem tendências, previsões gerais para todas as pessoas? Existe. Ou é algo, como você falou, específico? Não, existe o coletivo, existe o específico. Né? Até o que eu faço esse programa no meu canal lá no YouTube, que é para todos. Né? E funciona. Por que funciona? Porque tem vamos dizer, tem um astral que está regendo aquele período. Né? Agora, tem o específico. Como é que é o específico? Pega um jogo de futebol. Tem dois times, no mesmo lugar, na mesma hora, o mesmo astral. Aí um ganha, outro perde. É o específico. Agora, se o jogo foi mais violento, se ele foi mais suave, se ele foi mais... é válido para todos. Entende? Então, a gente tem aquela condição para todos e tem a individualidade de cada um, como é que ele vai receber e lidar com aquela situação. E esse ano de 2024, quais são as tendências? E aí, aí tem os ciclos planetários, né? Em 2024 está acontecendo duas coisas importantes. Primeiro que Plutão entrou em Aquário. Isso faz séculos que ele não chega. Ele leva 250 anos, em média, para dar uma volta inteira no zodíaco, que a gente chama. Então, é um momento de virada na humanidade. Aquário tem a ver com tecnologia, então a inteligência artificial, a robótica, a tecnologia, tudo isso aí. E também uma transformação social profunda, que nos próximos 10, 15 anos vai acontecer. A transformação social que a gente está vendo aí nos movimentos sociais, tudo isso aí. E tem um outro fenômeno que é a conjunção de Júpiter com Urano,
que é uma conjunção que aproximadamente a última foi em 2010, 12, 13, 14 anos, dependendo da velocidade da época, e ela rege a evolução também da tecnologia. Então, a inteligência artificial, por exemplo, esse crescimento é por essa conjunção. A internet, quando começou, foi dentro de uma conjunção de Júpiter com Urano. Então, tem esse movimento, né, desse avanço tecnológico, desse desenvolvimento. Agora, quando a gente traz para uma análise da sociedade, das pessoas e tal, nós estamos ainda num período de iniciar um novo ciclo. Então, muitas mudanças devem acontecer e surpreendentes, mudanças de rumo, de sentido das coisas, né? Então, é um ano de oportunidade para quem quer inovar. Interessante. Antigamente, os reis utilizavam muito a astrologia, né? Pode contar um pouco isso? E hoje, a gente não tem tantos reis hoje no mundo, né? E as autoridades também acho que não olham muito para o céu, né? E não conseguem entender muitas coisas. Veja bem, o Ronald Reagan, quando era presidente dos Estados Unidos, contratou uma astróloga para ele. Tá? E a interlocutora era a mulher dele, né? E criou alguns problemas lá, porque tinha coisa da segurança e ele, todo dia, se ela falasse, só aquela hora ali você não embarca, ele não embarcava. E aí criava uma situação lá. Ia fazer reunião, aquelas reuniões com o Gorbachev, foi tudo agendado astrologicamente. Interessante. A campanha de reeleição dele foi inaugurada 2h pouco da manhã, porque era um momento astrológico. E ele governou, foi reeleito, e ainda fez o seu sucessor. Então, vamos dizer, de novo, né? Funciona, né? Do ponto de vista prático. Falando aí, agora dos reis, antigamente, e hoje eu acredito que alguns reis aí também usam, né? Você vê que é uma história até bíblica, né? Quem foi que avisou lá do Moisés para o faraó? Foi o astrólogo, né? Depois para Jesus também. Quem é que avisou o rei lá da época, o Herodes e tal, que tinha nascido? Foi o astrólogo também, que eram os reis magos, no caso, né? Então, a astrologia ela estava presente, né, junto à corte, né? Mas principalmente o rei nascia, ele tinha um astrólogo ali para ele, né? Se o astrólogo errasse também, às vezes já era decapitado, já morria ali ainda, né? Então tinha um nível de acerto era grande, tinha que ser, a pressão era bom, grande. A pressão era grande. A pressão era forte. Mas era usado. Depois ela foi se popularizando, né? Para o uso para as pessoas. E hoje a astrologia hoje é audiência. E não é de hoje, né? Antigamente, antes da internet, tudo, eu já trabalhava, chegava no final do ano, as revistas não têm notícia, porque para toda a política, para tudo. Aí eles entravam com a astrologia, entendeu? Porque dá resultado, né? As pessoas procuram, têm interesse. Mas hoje eu vejo, Maurício, na verdade, a gente vê um movimento constante, né? Porque as pessoas precisam... parece até que gosta, né, de ver coisas que não são boas, né? E o que dá, vamos dizer, publicidade, o que dá, vamos dizer, movimento é justamente quando tem situações de astrólogos que falam de tragédias e outras coisas mais, não é isso? É isso. Veja, a notícia boa não dá muito ibope, né? Como diz na linguagem popular, né? Então o astrólogo é o seguinte, se ele não tomar cuidado, ele olha só o lado negativo mesmo, sabe? É uma tendência, porque existe, né, na astrologia movimentos planetários que mostram momentos de crise. Existe. E aí, se a pessoa se concentra nisso, né, ela fica olhando só o lado negativo, parece que está tudo ruim. Agora, hoje em dia tem esse efeito e tem um outro efeito que está acontecendo também no meio astrológico, que é a influência ideológica. Você vê o astrólogo usando a astrologia para defender alguma coisa que ele acredita do ponto de vista político, do ponto de vista social, sabe? E eu, até quando faço a previsão para o ano, essas coisas, eu digo logo de cara, olha, aqui não é um trabalho ideológico, é um trabalho astrológico. Eu não estou aqui para defender A, B ou C. Entendeu? Eu faço a minha previsão daquilo que eu vejo, né? Então, o que acontece? Tem isso, né? Tem os arautos do apocalipse. Porque é uma ilusão, rapaz. Se o astrólogo prevê, por exemplo, que fulano de tal vai morrer esse ano. Se o cara morrer, o consultório dele enche. Uhum.
mas depois esvazia logo depois, porque as pessoas querem ir lá para ver se elas vão morrer, você está entendendo? E é isso mesmo, brincadeira, né? Uma vez eu atendi um empresário, né, que a mulher dele falou para ele ir lá e tal, e o mapa dele era controverso, era uma pessoa controversa, assim, do ponto de vista de atitude de vida, não era muito precavido, tudo. E aí tinha um período lá que eu falei para ela, de tal dia, assim, nesse período aqui, você toma um cuidado adicional ao dirigir, não dirija assim, né, alcoolizado e tal, nunca se deve dirigir alcoolizado, mas eu avisei a ele para ele ter o cuidado, né, ele gostava muito de farra, essas coisas. Aí o que aconteceu, meu amigo? Naquele intervalo de tempo, ele foi um dia para farra, um negócio e tal, e o outro dirigindo o carro, ele bateu o carro, morreu. Nossa. Morreu. Aí o que aconteceu? Ele tinha dado a fita, na época era fita, né? Para a mulher dele. E a mulher ouviu a fita. Aí o que aconteceu? Porra, a empresa inteira, eu passei dias ali dentro da empresa atendendo todo mundo. Porque todo mundo queria saber se morreu depois que eu estou falando, entendeu? Sabe? Então a gente tem que ter um cuidado com essas coisas. Eu ali, para mim, foi um sinal, né? A gente avisar a pessoa para ela se prevenir, até onde vai? Porque mesmo avisado, não se preveniu e aconteceu. Então tem uma parte da astrologia que realmente tem a previsão. Mas a gente pode prever coisa boa também, né? A pessoa não pode ganhar dinheiro, ter um bom emprego, entende? Não ficar só no foco negativo. Então tem muito disso na astrologia. Existem algumas previsões, você falou do Ronald Reagan aí, né? Algumas para que a gente também possa saber que realmente concretizaram, levando em consideração a astrologia, os estudos? Tem, olha, eu posso falar de mim, né? Sim. Eu já venho desde 1900, eu comecei, o primeiro atendimento profissional que eu fiz foi em 1989, né? Então já tem uma caminhada. E praticamente todo ano eu faço ainda a análise do ano, tudo e tal. E a gente teve diversas previsões, não só na esfera política, né? Nessa das eleições, né, de candidatos que vão vencer, isso tudo é frequentemente, vamos dizer, feito, né, publicamente, e em geral tem um bom nível de acerto. E tem aquelas outras previsões também, no plano geral, desses ciclos que eu estava falando, né? Então a gente tem um movimento, desde que começou a internet, começou a tecnologia, o desenvolvimento dessa área e tal, agora vem a inteligência artificial. Então essas previsões, elas se apresentam. E tem uma coisa que é o seguinte, vou dar um exemplo mais geral, né? Quando se descobriu Plutão, veio junto a energia atômica, né? Falando nessa área da ciência. Quando se descobriu Netuno, veio junto as anestesias e antibióticos. Quando se descobriu Urano, veio grandes revoluções sociais e começou a radioatividade, coisa assim, entendeu? A própria descoberta do rádio. Então, essas descobertas planetárias, elas têm a ver com o movimento da sociedade. E em 2004 foi descoberto Eris, porque descobre o planeta, aí dá um nome, né? Aí dá um nome dentro da mitologia. Aí Eris é um planeta, na mitologia, é uma deusa que criava a discórdia, a divisão. Tá entendendo? Brincadeira, né? Então, aí você é negativo, isso é. E tem um detalhe, ela teve dentro dela 14 filhos. 14 filhos. Aí tem a fome, a miséria, a mentira, e aí vai, não lembro os 14 agora, porque eu não fico muito ligado nisso aí não, mas nós estamos vendo acontecer. Então, num sentido de uma transformação social, né? Até o quê? Haver um renascimento da sociedade numa outra visão das coisas. É o que desejamos, né? Um renascimento com união, um renascimento que as pessoas consigam se compreender mais. Isso é uma coisa que a gente busca, né? Inclusive o Lamparina aqui é trabalhar justamente o ser humano. Isso. E nos seus aspectos das virtudes, né? Virtudes positivas, é uma coisa muito boa a gente ver as virtudes, as positivas das pessoas. É o que a gente, por exemplo, nós trouxemos aqui grandes especialistas em grandes assuntos.
mas sempre trazendo o lado humano. Isso é muito importante, né? A astrologia, como que ela pode orientar nas escolhas da carreira, o desenvolvimento no trabalho? Que é uma especialidade minha, né? Eu tenho Sim. alguns livros publicados nessa área, né? Que é o seguinte, tem um método, né, que eu tenho divulgado, trabalhado às pessoas, né? Que primeiro eu dei o nome assim da agricultura celeste e tal, e aí não pegou muito bem, porque as pessoas confundem, né? Agricultura celeste, pensam que, bom, como é que eu vou plantar as coisas usando o céu, que também tem astrologia para isso, né? Mas aí mudei para a jornada de realização profissional, porque é o seguinte, o mapa astrológico da pessoa mostra as inclinações, as habilidades que a pessoa tem, as facilidades, as necessidades básicas. Porque imagina assim, um triângulo, a base do triângulo são os valores essenciais, que a pessoa tem valores que ela nasce com aqueles valores, que é de natureza do ser, natureza espiritual. Ela nasceu, ela tem algumas coisas que são valores que estão inerentes a ela. Aí podemos dizer de grau espiritual, de coisa aí, tanto faz. O que tem é que a pessoa tem aquilo. Esses valores geram que necessidades que ela precisa satisfazer na vida dela. E aí é que entra a astrologia, porque a sociedade gera necessidades que às vezes não tem a ver com os valores da própria pessoa. Então, quando você vê pessoas muito bem realizadas, muito bem sucedidas profissionalmente, e numa busca desenfreada pelo prazer, por exemplo, né? Que é muito comum, né? Altos executivos, políticos e tal, aquela zoada na vida, por quê? Porque não está satisfeito. Então, porque ela estabeleceu metas que não têm base nos seus próprios valores. Então, a leitura do mapa permite que a pessoa primeiro identifique seus valores e depois ela estabeleça metas que têm base no valor do ser dela. Então, o ter passa a estar a serviço do ser e não ao contrário, como a gente vê. Então, a astrologia, nesse sentido, ela permite. E teve um francês chamado Gauguelin, ele conseguiu na Sorbonne, lá ele era um estatístico, fazer uma pesquisa astrológica de profissões, principalmente. E ele identificou que, por exemplo, a pessoa que tem a Marte numa determinada posição no mapa, a chance dele não ser um esportista é de 1 em 5 milhões. Então, não é eu estava falando, as estatísticas da astrologia não são assim uma coisa, mais ou menos, são números muito precisos, entendeu? Então, você é um professor aí de jiu-jitsu, de coisa, com certeza você tem um Marte numa posição proeminente no mapa, entende como é que é? E tem um lugar do mapa que tem a ver com carreira. Então, quando esses planetas estão ligados a essa parte, aí a pessoa desenvolve uma carreira ali. Só que ela tem livre-arbítrio. Aí quando ela não desenvolve, ela não estou bem, não me encontro aqui, não me encontro ali, aquela história toda e tal. Por quê? Porque não está seguindo os astros, né? Hoje em dia tem o Google Maps, tem o Waze, né? Tem tudo isso aí, né? Aí o cara põe lá o Waze, porque vai mostrar o caminho para ele, né? Para ele poder chegar mais rápido no lugar que ele quer chegar. O mapa astrológico é igual. Sim. Tem uma coisa assim, se eu estiver falando muito, vocês falam aí. Tá ótimo, estou gostando. Tem uma coisa assim que é o seguinte, pensamento, vontade e ação. Entendeu? Se não houver um alinhamento dessas três coisas na pessoa, ela não vai para lugar nenhum. Tem um autor que chama Louis-Claude de Saint-Martin, que lá em 1500 e pouco ele escreveu alguns livros, né? E tem um deles que ele fala, tem um capítulo sobre isso. Pensamento, vontade e ação. Porque ele diz assim, as pessoas que a gente chama dos iluminados, ele chamava ali os eleitos, que vêm para dar o exemplo para os outros, né? Ele falou, no plano de Deus, pensamento, vontade e ação é uma coisa só. Porque imagina se Deus falando, estou pensando aqui o que eu vou fazer, mas não estou com vontade, amanhã eu faço. Não cabe na compreensão que a gente tenha, qualquer que seja a sua compreensão de Deus, né? Que a gente diz assim, Deus do seu coração, Deus da sua compreensão, em todas elas Deus não tem essa de ficar pensando que eu vou fazer, eu vou acontecer. Então, quanto mais a gente conseguir ter um alinhamento dentro de nós, entre o que a gente pensa, o que a gente quer e o que a gente faz,
é o primeiro passo para as coisas caminharem direito na vida da pessoa, em termos de carreira, principalmente profissional. E quando a gente está estudando, né, para entrar numa faculdade, assim, desenvolver uma profissão, né, muitas vezes a gente tem que trabalhar, tem que estudar, né, e o FIBO, no caso, a gente se falando disso, né, é importante, mesmo quando a pessoa não sabe onde ela quer se desenvolver na profissão, mas ela se prepara, ela está preparada, porque quando ela decidir, por exemplo, se a pessoa quiser fazer medicina ou engenharia, cursos que exigem um estudo mais aprofundado para passar em vestibular, a pessoa, quando ela escolher um curso desse, por exemplo, ela estando com a FIBO, vai ficar muito mais fácil a jornada dela, né? Que é exatamente isso. Com certeza, essa é uma plataforma, mas é uma metodologia, né? Sim, inclusive são princípios da neurociências que foram estudados para que pudesse fazer essa plataforma... Para otimizar o potencial da pessoa, né? Isso é muito interessante. Além de 5.000 aulas, na verdade, voltadas para o Enem, a FIBO é uma plataforma que você ainda que não conhece, entra lá, FIBO Enem, no próprio Instagram, tem lá na bio, você vai lá, clica lá, vale a pena. É uma ferramenta fantástica. O conhecimento nunca é demais, né? E, Maurício, tem muita gente que... Eu já fiz um mapa astral há muito tempo atrás, que eu tinha uns 13 anos mais ou menos. E o astrólogo lá falou que na encarnação passada eu fui isso, aquilo outro. Então, quer dizer que a astrologia, ela entende que existe reencarnação. Olha, existe outras vidas, no caso. Existe uma linha, como todos os saberes e as ciências, tem as linhas de compreensão de estudos, né? Então tem uma linha que fala de astrologia de vidas passadas e coisas assim, né? Mas no conceito astrológico, se a gente examinar do ponto de vista astrológico, né? Por que, aí estou falando uma compreensão minha, tá? Por que uma pessoa nasce com aquela configuração e o outro nasce com outra configuração, né? Com dificuldades e facilidades, mas apresenta ali. Então, aquele mapa é consequência de alguma coisa, né? Ele é causa para essa vida, mas ele é consequência de uma vida anterior. Agora, o que eu não vejo assim com bons olhos é a gente olhar o mapa e dizer, olha, na outra vida você foi fulano, ciclano, beltano, foi assim, assim, o assado. Por quê? Eu até brincava, né, com as pessoas, no meu ramo mesmo, né? Tem a astrologia das vidas passadas. Eu falei, não, eu vou montar um curso de astrologia para as vidas futuras, porque a passada já passou, meu amigo. Tudo bem, serve para alguma coisa. A própria leitura do mapa já está mostrando a sua conta para essa vida. Contas a pagar e contas a receber. Está tudo ali no seu mapa, entendeu? Agora, o que eu estou fazendo agora é que eu vou depois colher lá na frente. Então, acho que é mais legal a gente olhar para frente. O que você falou, né? Tem um mapa, uma fotografia do momento do nascimento, né? A partir ali de 1 minuto, 2 minutos já mudou. Mudou. Ou seja, é o presente, né? A gente está presente. E tem uma coisa que às vezes acontece na astrologia, que é a justificativa, né? Não, porque eu sou assim, porque eu tenho Saturno não sei aonde e tal. Eu vejo que não é bem assim, sabe? Não é bem assim. O Saturno está ali porque ele vem dar para você uma condição para você se trabalhar, né? Até, assim, o Saturno é o ceifador. Então a pessoa vê assim limitações, cortes, coisas e tal. Mas o ceifador é aquele que está colhendo, né, o que está sendo plantado. Então, na realidade, a pessoa está colhendo coisas. Agora ela pode transformar aquilo em estruturação, né? Porque a pessoa me perguntou uma vez, dá para ver o grau espiritual de uma pessoa olhando o mapa? Eu falei, não dá. Não dá. Por que não dá? Porque também não dá para ver se é homem, mulher. Não dá, você olha o mapa não mostra. Agora, como a pessoa se conduz com aquele mapa, é que a gente vê o grau da pessoa. Inclusive, quando meus filhos nasceram, aí já veio um amigo meu, pô, você já fez o mapa? Assim, tinha nascido, tinha 1 dia, 2, um negócio assim. Eu falei, cara, não fiz, não, porque eu fiz, aí tal. Aí é uma pergunta, né? A partir do mapa, a pessoa já induz uma personalidade naquele ser que acabou de nascer, né?
E assim, qual a sua visão a respeito disso? Você até, como Olha, você disse. o mapa é o seguinte, é o que eu falei, tem uns mistérios aí na astrologia que são... A gente olha o mapa de uma pessoa, eu atendo as pessoas, aí chega um momento que eu começo a falar, olha, porque tem o arquétipo paterno, a imagem de pai, aí porque seu pai é assim, 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 pessoa... Aí depois vamos para a mãe, né? A mãe é assim, 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 e o cara, pô, é isso aí mesmo e tal. Aí você fala, pô, mas como é que é isso aí mesmo, que seu pai e sua mãe aconteceu tudo depois que você nasceu e eu tô lendo o mapa do seu nascimento? Tá entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou falando que sua mãe tratou você assim, 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 assim. Mas isso está no seu mapa de nascimento. Ela tratou você depois. Como a gente vê, por exemplo, não pôde ter leite para dar para o filho. Tem sentimentos de abandono. Tem situações de agressividade. Está tudo ali naquele mapa. Aí como é que é isso, então? É o seguinte, é a minha visão. O script é do espírito. Ele escreveu o script. E o pai, a mãe e todas as outras pessoas são atores representando aquele script escrito por ela. Por isso que tem um pai e uma mãe e um irmão, você fala da mãe parece uma pessoa, fala pro outro irmão da mãe parece outra pessoa. Então, na realidade, a pessoa já vem dentro de um contexto. Então, a leitura do mapa que eu faço de criança é para falar para os pais da posição que a criança tem em relação aos pais e ao seu potencial também, né, entendeu? Isso pode auxiliar na criação. Né? Porque as crianças estão sendo formadas, né? Estão sendo formadas. Precisa justamente dos atores ali, vamos dizer assim, participar no desenvolvimento delas. Dentro do contexto dela. Do contexto dela. Por isso que eu digo, criar filho, a gente cria com isonomia, mas não cria igual. E se criar igual, esse jeito não dá certo. Porque cada um é um espírito. Até os irmãos gêmeos, é o mesmo mapa, mas não é o mesmo espírito. São dois espíritos. Então, cada um vai vibrar de uma determinada maneira, né? Então, veja, a astrologia, a gente sabe muito pouco de astrologia. E em relação... É uma ciência, né? Astrologia. E assim, como é que é o desenvolvimento dela? Você falou que já tem mais de 6 mil anos, né? O desenvolvimento é muito devagar porque não tem apoio acadêmico. Não havendo apoio acadêmico, não tem recurso financeiro para pesquisa. E aí os astrólogos têm que trabalhar e ganhar dinheiro. Então, não é tão fácil. Então tem o ISAR, né, que eu recebi a certificação, tudo, que graças a Deus sou o único do Brasil que recebi por saber, notório saber, sem fazer prova, nada, então eles me deram, né? Porque o Instituto é uma sociedade internacional para efeito de pesquisa astrológica, né? Só que é assim, é muito incipiente, porque não tem dinheiro. Então, é um conhecimento também previamente estabelecido, que a gente tem pesquisa histórica, mas a gente não sabe muito bem de onde veio, né? Porque ele é meio, assim, tem uma estrutura ali e aquela estrutura é aquilo ali. Sim. Ah, descobriu um planeta novo, beleza, mas ele entra dentro de uma estrutura. Então, não tem muita pesquisa e muita evolução, é meio que uma coisa meio pronta. A evolução é a evolução da sociedade, sim. A psicologia entrou, né? Então, antigamente as pessoas confundiam astrologia com astronomia, até isso. Hoje, né? Tem confunde, porque a astronomia, nomia dá nomes e medidas, né? Então, o que a astronomia faz? Estuda os astros do ponto de vista da física, né? Tem a astrofísica e tal. E a astrologia é essa ligação, né, do ser humano com o movimento dos astros, né? Então, ainda se confunde. E houve uma época que astrônomo não gostava de astrologia, não é a realidade atual. Os astrônomos estão bem mais simpáticos com a astrologia. E como é que as pessoas, assim, por exemplo, eu não conheço astrologia, né? Acompanho até o seu canal, né? Grato. Semanalmente, até falei com você antes de começar a gravar que eu fiz uma viagem de carro, aí o carro quebrou na estrada e tal, aí eu consegui resolver e no outro dia voltando para casa, a viagem foi muito cansativa, né? Aí passou uns 2 dias eu fui assistir, onde o Maurício coloca lá as previsões, né? Da semana, né? Tava exatamente, olha, se você estiver viajando no dia que quebrou o carro, cuidado para não ter imprevisto. Então,
busque manter a calma. E eu nem tinha visto antes. Aí eu tive calma no dia e tal. Aí no outro dia ele tinha falado assim, então se você estiver viajando, a viagem vai ser muito cansativa. Eu vi isso depois que já tinha tudo acontecido. Eu achei muito interessante, né? Inclusive durante a minha semana, assim, falando do ponto de vista, assim, quem não conhece astrologia ainda, eu busco assistir para ver, eu falo as tendências para dentro de mim, assim, dentro do meu planejamento, o que eu posso ajustar, né? Porque às vezes a gente pensa uma coisa, aí vem uma nova informação, né? E a gente pode estar fazendo. Como é que a gente faz para botar em prática isso, assim? Então, esse programa mesmo, eu criei ele, desenvolvi ele com ele chama Decisões com Astrologia. Por quê? Eu até falo isso, ele é menos previsional e mais o que a gente pode fazer com a condição astrológica. Porque uma coisa é eu dizer que tem uma condição astrológica, que é isso, que é aquilo, aquilo outro. Outra coisa é o que eu faço com isso. O que eu posso fazer com isso, né? Então eu digo lá, olha, tal dia evite, por exemplo, você tem que protocolar um documento, então nesse dia não está legal, então não vai protocolar naquele dia, a gente vai no outro dia. Então esse é o uso prático da astrologia, né? Das pessoas, a gente trazer a informação astrológica e colocar. Hoje em dia, por exemplo, Mercúrio retrógrado, eclipse, tudo isso está na mídia, né? E aí às vezes os colegas, numa perspectiva de ter presença de mídia, acaba dando uma hipervalorização para alguns fenômenos astrológicos, e as pessoas que não sabem nada de astrologia já ficam, agora está o Mercúrio retrógrado, não sei o que e tal, entendeu? Agora, eclipse, por exemplo, nós vamos ter previsão 2024, nós vamos ter um eclipse agora em abril. Esse eclipse, ele faz parte de uma série de eclipses, que os eclipses têm uma série que chama série de Saros. Aquilo vem se repetindo. E esse eclipse é semelhante a um eclipse que aconteceu na Guerra da Secessão Americana. E veja como é que está os Estados Unidos, a divisão lá, movimentos bélicos e negócio lá do Texas, da fronteira, o exército local, tal. Estão em guerra ali. Está assim, num limiar de ter uma guerra interna lá dentro, sabe? E o eclipse passa bem no meio dos Estados Unidos. Ele acontece, né, projetado geograficamente, bem no meio dos Estados Unidos. Então, para esse ano lá nos Estados Unidos, a coisa está quente, está aquecida, né? E vai mudar o rumo. Vai mudar o rumo. Tem a né? parte de eleição e outras coisas. Tem. Muito provavelmente vai mudar o rumo que está tendo lá. E mudando lá, muda no mundo. Né? Com certeza. Eu usei a palavra previsão porque realmente aquilo foi uma previsão que aconteceu. Que se eu tivesse talvez assistido, eu teria colocado um dia depois a viagem, porque eu tinha essa possibilidade, né? Os alertas, né? E eu falo isso que eu uso para realmente decidir assim, algumas coisas, como você falou até de contratos, né? E você falou da inovação, 2024, é um ano... Inovação. Boa. O que a gente pode trabalhar dentro disso, da inovação? Quais aspectos? Olha, vamos começar da parte... inovação é enorme. A inovação é muito ampla, né? Mas vamos começar da parte pessoal, né? A gente está naquela toadinha, né? O que você pode fazer de inovação na sua vida pessoal? Começa por aí, quer dizer, vamos dizer assim, eu tenho meu trabalho, minha atividade profissional, tudo está bem, está beleza, mas onde é que eu posso trazer algo de novo no meu dia a dia? Começa por aí. Porque às vezes fica um negócio conceitual, aí o cara preocupado com a inteligência artificial e tal, e ele tem que olhar o dia a dia dele, o que ele tem que fazer e o que ele pode inovar na vida dele. Que aí ele está em sintonia, né, com os astros, a inovação. Agora, eu não trabalho com tecnologia, com coisa, então, onde é que eu vou inovar? No meu dia a dia. Mudar algum hábito, né? Por exemplo. Né? Tem gente batendo na mesma tecla, aquilo não vai para frente, não anda, e não quer mudar. Aí é que é o desastre, sem os astros, é o desastre. Maurício, existe alguma dica, algum conselho astrológico para 2024? Existe. Tem até assim na simbologia astrológica, é um ano regido pelo Saturno, né? Que é um planeta que tem muito a ver com estruturação, né? Então tem a inovação e a estruturação. Então é um momento que as pessoas, que aquilo que não estiver bom na sua vida, está na hora de reestruturar. E para reestruturar, sigam isso que eu falei, pensamento,
vontade e ação. Examine se o seu pensamento está em sintonia com o seu querer e se as suas atitudes estão alinhadas com esse querer e com esse pensamento. Quanto mais você alinhar isso, mais resultado positivo você vai ter. Inovando e estruturando. Inovando e estruturando. O 2024 é isso aí. É isso aí, excelente bate-papo, excelente. Eu gostei. As informações foram muito boas, senti não tão técnico, né? Foi uma coisa mais para que as pessoas possam entender o que é astrologia. Chamamos de ciência, né? É uma ciência. É uma ciência, igual foi falado aqui. E me senti muito bem, Vitor. Me senti muito bem e espero também que as pessoas tenham se sentido bem com esse episódio aqui no Lamparina. Foi uma satisfação recebê-lo aqui. Grato. Eu que sou grato de ter a oportunidade de falar de astrologia, de trazer alguma possibilidade, algum esclarecimento, né? Alguma imagem mais positiva da astrologia, né? Sem ser aquela coisa só mística, vamos dizer assim, né? Uhum. A gente que agradece a oportunidade, já estava uns dias querendo para marcar, né? A gente conseguiu agora. Então é isso, o Lamparina Cast é o podcast mais humano do Brasil. A astrologia, vamos dizer assim, é o estudo dos astros, né? E a gente, da minha visão, e a gente é o ser humano, então os astros estão ao nosso redor, né? Então a gente pode entender um pouco mais, a gente pode melhorar a nossa vida aqui na Terra e espero que a gente tenha bons momentos aí em 2024. O Vitor falou que os astros estão ao nosso redor. Eu falei, poxa, tô lá no alto, velho. Então, é um redor expandido, mas é um redor. É um redor. Está ao redor da Terra. Onde que as pessoas podem te encontrar, Maurício? Olha, na bernes.com.br. bernes.com.br. Pronto, dali tem tudo lá, agendamento, consulta, são online, né, as consultas, então pode ser de qualquer lugar do mundo, né? Tá aí a tecnologia, né? Sim, com certeza. Inovando. Muito bom. Muito bom. Lamparina Podcast, esse podcast que acontece aqui na capital federal, no coração do Brasil. Lamparina, com você, tudo a ver. Valeu. Valeu.